Abra sua Bíblia em 1 Reis 21. Amém? 1 Reis 21. Enquanto todos possam encontrar, a gente vai estar louvando. Amém? Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém, igreja? Todos acharam 1 Reis 21? Amém? Vamos sentar ali na palavra de Deus nessa noite, amém? Que diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinho ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, que disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com a seu sinete, e mandou as cartas
aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitava com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. Amém, igreja? Vamos fazer uma minuto de oração nessa noite, amém? Espírito Santo de Deus, Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai amado, Senhor Jesus. Tua palavra, Senhor, é alimento para a Tua casa. Tua palavra, Espírito Santo, é viva, Pai, e eficaz. Seja, meu Pai, conosco nessa noite, Deus vivo. Fala, meu Pai, em nossos corações nessa noite, meu Pai. Venha de encontro, Deus, com a Tua igreja, com Teus filhos. Espírito Santo de Deus, nos faz compreender e entender a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, estar em vigilância, para que possamos, ó Pai, nos posicionar e estarmos, ó Pai, em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Igreja, nós acabamos de ler aqui sobre a vinha de Nabote. E sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei sua vinha em dinheiro. Nós vemos aqui, igreja, que Nabote, ele quer a vinha, que Acabe, ele quer a vinha de Nabote. Ele chega até Nabote e fala: Nabote, me vende a sua vinha, já está próximo do meu palácio, me vende a sua vinha. E Nabote, ele responde aqui mais na frente: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que te dê a herança de meus pais. Talvez para Acabe era apenas uma vinha, mas para Nabote era uma herança dos pais. Era algo precioso na vida de Nabote. E Nabote, ele fala que não vai vender porque é algo precioso para ele. É algo que veio da parte dos pais dele, e ele não poderia vender aquilo. E nós vemos aqui mais na frente que Nabote, ele vai se entristecer com a resposta que Acabe vai se entristecer com a resposta a qual Nabote deu para ele. Muitas das vezes a gente quer uma resposta agradável para a gente e a gente não está preparado para ouvir o não. A gente quer tanto algo, às vezes, que a gente não quer aceitar o não. E vemos que mais na frente, Acabe, ele não se satisfaz por essa resposta. E ele aqui mais na frente fala assim: então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que os jezreelitas lhe falaram, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu o pão. Nós vemos que Acabe era um rei muito poderoso, um rei muito rico, mas ele queria
a vinha daquele homem. Ele queria a vinha de Nabote. Muitas das vezes as pessoas ficam cegas porque não conseguem ver o que o outro conquistou. Muitas das vezes Nabote, Acabe tinha tantas coisas, mas ele queria a vinha de Nabote. Muitas das vezes, igreja, a gente age como Acabe. Nada para a gente está satisfeito, a gente quer mais. Muitas das vezes Deus dá para nós aquilo que é necessário, mas nós achamos pouco e queremos aquilo a qual o outro já conquistou. Muitas das vezes nossos olhos ele enche com coisas das quais não é necessário, mas dentro de nós a gente quer mais. E é necessário que a gente venha vigiar sobre isso, porque Acabe tinha tudo. Acabe tinha recursos, era rico, mas ele queria uma simples vinha. Mas uma simples vinha tinha um valor muito grande para aquele homem. Tinha um valor extraordinário para ele, que era a herança dos seus pais. E fala mais assim: porém vindo a Jezabel, sua mulher, lhe disse que que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão. E ele lhe disse: porque falei Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei uma vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te e come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Eu creio que todos já ouviram falar de Jezabel. Jezabel era uma mulher que servia outros deuses, que fazia tudo aquilo a qual não provinha do Senhor. Jezabel era uma mulher suja, uma mulher que ia de encontro com a palavra de Deus, uma mulher a qual levantava ídolos, matavam aqueles a qual servia ao Senhor. E nós vemos que aqui Acabe, por ser rei, ele se deixa se levar por a sua esposa, Jezabel, uma mulher impura, uma mulher com o coração voltado às coisas do mundo, esquecendo da eficácia de Deus. Aleluia. Nós vemos que aqui a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E nós vemos que Jezabel, aqui mais na frente, ela vai acabar com a sua casa. Ela vai acabar com o reinado do seu marido. Porque Jezabel é uma mulher ambiciosa, é uma mulher a qual ela trama sem dó e sem piedade. Muitas das vezes, igreja, tem pessoas que é levado por a mulher, mas não a mulher sábia, a mulher tola, que vai destruir a casa. Muitas das vezes, tem casais que perdem a família, que perdem o ministério, porque ouviu conselhos de alguém a qual não é sábia. É tolo como Jezabel, que destruiu toda a sua casa, todo o reinado de seu esposo, toda a família. E fala mais assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, e selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade, e habitava com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunha contra eles, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-a fora e apedrejai, para que morra. Nós vemos que aqui Jezabel, ela contrata 2 homens, filhos de Belial, para depor contra Nabote, para acusar aquele homem, para que ele venha perder a vinha, para que ele venha ser apedrejado, e a vinha fica para Acabe. Nós vemos aqui que a Jezabel, ela tomou a frente do rei. Ela não respeitou o rei. E o rei, sendo mole, sendo deixado se levar pela sua esposa, que não tinha caráter, que não tinha amor para com o próximo. E aqui fala que Jezabel, ela arma uma armadilha para Nabote. E muitas das vezes, igreja, a gente está desapercebido, porque o diabo ele dá a volta, a gente não sabe de onde que vem o ataque do inimigo.
A gente não sabe de onde que o diabo vai se levantar. E eu creio que Acabe estava tão cego pela vinha que ele não consegue pensar, não consegue enxergar o mal que aquela mulher vai fazer. Ela vai injustiçar um homem a qual não fez nada. Ela vai contratar pessoas para acusar aquele homem inocente para tomar a sua vinha. E essa palavra veio em casa e eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja? Ele fala, filho, fala no meu coração, a vinha é a igreja. A vinha é o meu povo. A vinha são os dons a quais eu entreguei para os meus filhos. Aleluia. E Acabe é o inimigo. Acabe é o inimigo que está comprando a muitos. Acabe é o inimigo do meu povo, que está oferecendo ofertas grandes para comprar as suas vinhas, para comprar aquilo a qual eu já coloquei nas suas mãos. E eu falei, Senhor, não estou entendendo. Ele falou, a vinha é a minha igreja. Aleluia. E Satanás, ele quer comprar. Satanás quer comprar o teu ministério. Satanás quer comprar os dons a qual o Senhor já colocou sobre as suas mãos. Satanás quer comprar a tua salvação, o reino dos céus, a qual pela misericórdia de Deus você já alcançou. E ele vem com ofertas agradáveis, mediante aos seus olhos. Ele vem com ofertas grandes, que muitos não conseguem dizer não. Nabote disse não para Acabe. E você? Está dizendo não para a oferta do inimigo sobre a sua vida? Você tem se posicionado e falado, eu não vendo aquilo a qual o Senhor já me entregou? Eu não vendo a minha salvação, a qual o Senhor derramou sangue na cruz, para que hoje eu fosse salvo. Eu não vou deixar o inimigo me comprar. Mas nós vemos, igreja, que com o passar do tempo, muitos têm se corrompido por uma oferta, por um bocado de dinheiro. Muitos têm se corrompido com a oferta a qual o diabo tem colocado nas suas frentes. Eu vi muitos homens e mulheres de Deus que diziam ser de Deus. Não resistiu à oferta do inimigo. Não resistiu porque, mediante aos seus olhos, era algo muito agradável, era algo muito bom. E o Senhor, nessa noite, Ele vem nos alertar para que a gente não venha se vender, para que a gente não venha vender aquilo a qual o Senhor já nos entregou em nossas mãos. Você que é homem e mulher de Deus, feche as brechas, não se venda. Glória a Deus. Não se venda por nada, porque tudo nessa terra é passageiro. E um dia vai perecer, vai acabar. Talvez você pode falar, mas eu tenho pouca coisa. Mas é essa pouca coisa que o diabo quer tirar de você. Você pode falar, mas eu não tenho uma casa boa, não tenho nada. Mas você tem paz. E essa paz que o diabo quer tirar de você. Essa comunhão que você tem dentro da tua casa que o diabo quer arrancar. Então ele vai te ofertar uma falsa paz. Ele vai te ofertar algo a qual, mediante aquela oferta, vai ser boa, vai ser agradável. Mas lá na frente, você vai acordar e talvez seja tarde demais. Glória a Deus. Que nessa noite você venha refletir sobre essa palavra e falar, Senhor, que o Senhor já me deu, já é o suficiente para que eu possa viver. Não seja como Acabe, um rei muito rico, que já tinha tudo, mas ele queria algo de um simples homem que levou à sua ruína. Acabe se deixou se levar pelas coisas deste mundo, se deixou se levar pelos conselhos da sua esposa, uma mulher a qual não tinha nada de Deus. E lá na frente nós vemos que grande foi a ruína de Acabe. O Senhor veio sobre Acabe, porque ele tirou de quem menos tinha. Nós vemos que o diabo ele vem de mansinho. O diabo ele vem de mansinho, ele chega e dá a volta. E muitas das vezes a gente está desapercebido e não consegue enxergar qual é o projeto do inimigo.
eu torno a falar nessa noite, você pode dizer, Senhor, mas eu tenho pouca coisa. Mas mediante a Deus, você tem algo valioso. Você tem algo na tua vida grandioso, a qual o diabo quer tomar, a sua salvação. Você tem algo tão valioso na tua vida, e muitas das vezes você se vende tão barato, se vende tão pouco, porque o diabo ele coloca pensamentos, o diabo ele coloca coisas na sua frente, a qual ele quer que você esqueça que você tem uma vinha, mas não uma vinha terrena, é uma vinha no reino dos céus. Você tem a salvação de Cristo sobre a tua vida. Então, igreja, que nessa noite você venha zelar por aquilo a qual o Senhor já te entregou. Zele pela tua salvação, zele pela tua família. Não se venda. Não se venda porque o dinheiro um dia acaba. A fama um dia acaba. A exaltação um dia passa. E como que você vai estar? O diabo, muitas das vezes, ele conhece o homem. Ele sabe que dependendo da oferta que ele vai oferecer, muitos não vão resistir. O inimigo, ele sabe que se ele dá uma grande oferta para muitos, muitos vão deixar a vinha de lado e vão abraçar e vão querer a oferta a qual ele vai oferecer. Igreja do Senhor, eu lembro que uma certa vez eu trabalhava na loja de tecido e chegou um pai de santo e ele falou assim: quanto que você quer para sair comigo? E eu fiquei sem reação porque eu não entendi o que ele estava dizendo. E ele falou: quanto que você quer? Eu pago. Quanto que você quer para sair comigo? E por um leve momento a minha mente ela bugou, ela não quis acreditar no que eu estava ouvindo. E ali eu parei, pensei e eu falei: Senhor, tenha compaixão da minha alma, porque eu não sei que resposta dou para esse homem. Aí eu fiquei calado, pensei e repreendi o espírito e me afastei daquele homem. Talvez o projeto do inimigo era acabar com aquilo a qual o Senhor tinha preparado para a minha vida. Se eu tivesse aceitado a oferta daquele homem, se eu tivesse me deixado levar pelo dinheiro, hoje eu não estaria aqui. E muitos não resistiram às ofertas. Muitos homens e mulheres de Deus acabaram com as suas vidas, com o seu casamento, porque não resistiu um par de pernas, não resistiu, não aguentou, deixou-se levar pelas concupiscências da sua carne. Perdeu o temor a Deus. Talvez para muitos seja apenas uma oferta, mas para nós que servimos a Deus, é a nossa vida com Deus que está em jogo. É a nossa comunhão com Deus que está em jogo. Eu vou falar mais uma vez, o diabo ele dá a volta, vigia. Cuidado com as ofertas que vêm sobre a sua vida. Você que é jovem, cuidado com as ofertas. Porque o diabo ele tem um mundo de ilusão para a sua vida. Cuidado, vigia, fecha a brecha. Você que é jovem está mediante a presença de Deus. O diabo vai lutar. Você que está na presença, o diabo vai lançar as ofertas deste mundo, vigia. Você que tem o reino dos céus sobre a sua vida, você que alcançou a graça de Deus, cuidado com as ofertas. Cuidado. Acabe ele quis corromper Nabote, mas Nabote era temente. Ele falou: não, eu não vendo, eu não troco, porque aquilo a qual Deus colocou nas minhas mãos, eu não vou me corromper, eu não vou me vender. Muitos se vendem por um convite, muitos se vendem por qualquer coisa e se esquece que o Senhor Jesus colocou em tuas mãos uma grande obra, da qual é necessário a gente venha zelar, a gente venha cuidar. E aqui fala mais na frente, aleluia a Deus. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, aleluia a Deus, louvado seja Deus. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum,
e pondo Nabote acima do povo, e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram o que Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. Então sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou dar por dinheiro. Porém Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Nós vemos desde que aqui Acabe ele não teve dó. Acabe, ele, mediante daquele homem ter morrido inocentemente, Acabe ele não teve dó, não teve piedade. Ele possuiu aquela vinha. Mas nós vemos que aqui mais na frente, a mão de Deus vem sobre aquele rei. A mão de Deus vem sobre aquele homem. E grande foi a vergonha a qual veio sobre a casa de Nabote, sobre a casa de Acabe. O Senhor Jesus, ainda que o inimigo ele tenha te atingido, ainda que o inimigo ele venha te matar, o Senhor Jesus, quando você diz não para o diabo, ele sempre vai te ajudar. Ele sempre vai te socorrer. O Senhor Deus, ele sempre vai vir de encontro à sua vida, fortalecendo a sua alma, te ajudando. Nós vemos que aqui Nabote ele veio a falecer, mas ele não se corrompeu, ele não se vendeu. Ainda que custe a tua vida, permaneça com Cristo. Ainda que custe o teu ministério com Deus, permaneça. Ainda que o homem te barre, o homem te para, porque você não aceitou a oferta, permaneça com Cristo. Porque o Senhor é o único que pode te ajudar. O Senhor é o único que pode mudar a tua história. Igreja, não se corrompa, se posicione. Não deixe que os manjares deste mundo acabe com a tua vida, com o teu ministério, com a tua família. Não deixe que o dinheiro entre no teu coração e você venha perder aquilo a qual o Senhor colocou sobre as tuas mãos, os dons espirituais. Não deixe que o diabo venha tirar a tua salvação. Você hoje tem a escolha de dizer não para as coisas deste mundo. Você hoje tem a escolha de dizer não para o diabo. Você tem a escolha hoje de falar: não, eu não quero, porque foi o Senhor que me deu. Que nessa noite, igreja, a gente vem estar em vigilância, para que o diabo não venha nos corromper, para que o diabo não venha nos tirar a presença de Deus. A oferta pode ser muito grande, mas maior é o Senhor que te aguarda no reino. A oferta pode ser tentadora para a tua vida, mas o Senhor tem algo grandioso para a tua vida, se você dizer não para Satanás. Diga não para o diabo. Você que é jovem, diga não para o diabo. Diga não para o desejo da tua mocidade, porque lá na frente você vai contemplar a mão de Deus sobre a tua vida. Eu estava em casa com minhas irmãs e eu falei para elas: vocês que são jovens agora, se dediquem ao Senhor. O diabo vai tentar corromper a vida de vocês. Ele vai vir com ofertas agradáveis, mas se posicione, não se venda,
Não se corrompa. Vocês têm uma vida agora para frente com Deus. Você que é jovem, que almeja as coisas de Deus, não se corrompa, não se venda. Não se venda pelos convites. Não se venda com as amizades deste mundo. Porque muitos estão ao teu lado, mas querem ver a tua ruína. Você pode falar, mas eu não tenho poucos amigos, eu também não tenho nada para oferecer. Você tem sim. Você tem a paz dentro da tua casa. Você tem a comunhão com os seus pais dentro da tua casa. E tem muitos que lá fora não têm. Então muitos vão colocar coisas na tua mente, no teu coração, para que você venha se corromper. Para que você que é jovem não venha buscar as coisas de Deus. Mas nessa noite, se você quer ter uma família lá na frente abençoada, se você quer ter um caminho com Deus lá na frente, não se venda. Aleluia. Não deixe que as coisas deste mundo corrompam o teu coração. Aleluia. Não deixe que as coisas deste mundo corrompam aquilo a qual o Senhor já colocou em suas mãos. A vida eterna. A promessa de Deus está sobre todos nessa casa. Aleluia. E o diabo vai tentar. Ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar te corromper, te convencer que neste mundo tem coisas melhores para você, mas é mentira do inimigo. É mentira de Satanás. Permaneça firme, não se corrompa, não se venda. Não se venda, igreja. Vivemos um tempo onde muitos estão corrompidos, porque não disseram não para os convites. Muitas das vezes o convite vem de alguém bem próximo, a qual você fala, não, é confiável, mas você não conhece o intuito do coração. Talvez o convite venha para você, e você está desapercebido, e lá na frente, quando você for acordar, talvez seja tarde demais. Talvez não tenha mais uma segunda chance para você. E nessa noite eu estou falando para você, não se corrompa, não se venda. Você que é filho, você que alcançou a graça de Deus, você que andava nas trevas, e o Senhor alcançou, trouxe para a luz, não se corrompa. Não volte novamente para onde o Senhor te tirou. Não deixe que o diabo venha te corromper em meio à sua caminhada. Se posicione, se põe de pé. Você que é mãe, você que é pai, que a tua casa está de pé, não se corrompa, não se venda. Não deixe que o orgulho entre no teu coração. Não deixe que as ofertas do diabo, que os pratos do inimigo, venham acabar com a tua casa, com a tua família. Igreja do Senhor, eu venho de uma família muito humilde, de uma família muito pobre, no dia de hoje. Mas a minha mãe me ensinou que as coisas deste mundo não compram o caráter, a qual nós vamos carregar para o resto da vida. Nós sempre passamos por momentos difíceis em nossa casa. A gente era em 10. Só que a gente tem um exemplo dentro de casa. Os meus pais nunca se corromperam. Os meus pais nunca quebraram princípios por dinheiro. Nunca abandonou a casa. Nunca abandonou os filhos para os manjares deste mundo. Então as ofertas que o diabo coloca na minha vida não vão me corromper. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Você sabe também. Mas muitas das vezes seu coração pode se engrandecer. Muitas das vezes você não pode estar contente por onde o Senhor já te colocou e você quer mais. E é esse querer mais que mora o perigo. Porque o diabo, ele conhece o teu coração. Ele conhece as suas atitudes. E ele vai lançar a seta. E se você não vigiar, você vai cair. Você pode falar, mas Senhor, eu não sabia, eu não esperava. Você hoje está sendo avisado, não se corrompa. Não deixe que os elogios entrem no teu coração e você seja uma pessoa corrompida. Não deixa, igreja. Aleluia, aleluia, Jesus. Não deixe que os elogios de Satanás entrem dentro de você e você seja uma mulher e um homem corrompido mediante ao Senhor. Tenha princípios. Zele daquilo a qual o Senhor já colocou em suas mãos. Seja como Nabote,
Eu não vendo, eu não troco. O que o Senhor me deu é meu. Seja como Nabote, permaneça firme. Diga não para Satanás. Diga não para o diabo. Diga não, não, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor me arrancou. Você precisa se posicionar. Você precisa estar em vigilância, porque o diabo ele vai tentar. Vai vir oferta sobre a tua vida. E se você não vigiar, você vai cair. Você vai ceder. Muitos homens e mulheres de Deus se corromperam, porque grande foi a oferta. E não resistiram. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Tenha valor, tenha princípio. Zele daquilo a qual o Senhor já te entregou. O Senhor diz na palavra que a vinha de Nabote é a casa de Deus. E a cabra é Satanás, ele vai te tentar. Ele vai oferecer os pratos deles. E nessa noite você está sendo avisado, não se corrompa, não se deixe levar. Porque o diabo, ele é inteligente. O diabo, ele é astuto. Ele vai usar pessoas da qual você menos espera. O convite, a oferta vem de onde você menos espera. E se você não estiver conectado com Deus, a gente cai. E lá na frente talvez seja tarde demais. Talvez lá na frente você não tenha mais uma chance para dizer: Senhor, eu não vigiei e me deixei levar pelos manjares do diabo. Muitos não têm essa oportunidade mais. Hoje você tem. Se posicione. Se coloque na posição. Não se corrompa, igreja. Não se corrompa. Que você possa nessa noite ficar com essa palavra. Que essa palavra venha estar dentro do teu coração. Que assim como Nabote não se corrompeu, você venha se posicionar e se colocar na posição para que o diabo não venha tirar aquilo a qual o Senhor já te entregou. Aquilo a qual o Senhor já colocou sobre as suas mãos. Amém, igreja? Se põe de pé em nome de Jesus.